Goiás. Já, antemão, quero agradecer a todos que estão nos assistindo e também cumprimentar os presentes. Estamos iniciando nesse momento, então, a programação do lançamento do livro Lawfare e Debate. E ao longo da semana, sempre às 16 horas, vamos realizar debates sobre temas relacionados a esse importante livro. Nós queremos notar que esse livro, que foi coordenado pelo Dr. Carlos Martins, fruto do trabalho da editoração das discussões e discussões sobre o projeto que aconteceu no ano passado, e por meio da parceria entre a UF, o Sindicato, a Província Federação e a Faculdade de Direito da UFG. O livro ele pode ser adquirido por meio do QR Code que está na tela, né, ou pelo link que está fixado nos comentários, certo? Hoje, nosso tema é Lawfare, Universidade Pública, Direitos Humanos e Coação da Atividade do Professor Universitário. Para falar sobre o assunto, temos aqui 3 convidados especiais. O primeiro é o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. O senhor, professor, seus cumprimentos. Olá, Flávio, Raquel, Newton. Uma satisfação estar aqui com vocês nessa live para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, tão caro para a universidade, né, que diz respeito à autonomia universitária e tantas outras questões importantes que são abordadas aí no âmbito desse livro. Obrigado, Flávio. Bom, também estamos recebendo o presidente do Província Federação, o professor Nilton Brandão. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, professor Edmar. Boa tarde, Raquel. Boa tarde especial àqueles que nos assistem neste momento. Dizer que é um prazer participar desta conversa aqui com pessoas de todo o Brasil. Eu tive a honra de participar do debate inicial que aconteceu aí na UFG, né, que envolveu muitas personalidades, e um debate tão rico que resultou na edição de um livro, né? Parabenizar o Osmar e a equipe que está trabalhando nisso. Acredito que vai ser uma fonte de pesquisa muito boa, muito qualificada para este debate, que tem pouca literatura no Brasil. Eu, quando fui participar inicialmente, faltavam informações para a gente entender bem do que estávamos falando, né? Eu acho que a realidade brasileira cada vez mais está apontando para isso, portanto, parabenizar o Osmar por transformar esse debate geral num livro, fonte permanente de pesquisa a partir de agora. Bom, nosso terceiro convidado é a presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, professora Raquel Nery. Boa tarde, professora Raquel. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Brandão, professor Edivar. É um prazer estar com vocês. É uma honra estar dividindo esse momento para bater esse papo. Parabenizar vocês pela iniciativa, desde o debate, agora a publicação do livro, e celebrar mais um esforço, mais um movimento à defesa da democracia, do Estado Democrático do Direito, das universidades, da nossa vida docente, né? Do cuidado com os nossos professores. Para nós, sindicato, para a PUB Sindicato, isso é muito caro, muito precioso. Parabéns. Obrigado. Bom, nós vamos iniciar nossas discussões com um assunto que pode ser debatido por todos os convidados, né? Desde o governo Temer, e com maior intensidade agora no governo Bolsonaro, as instituições de ensino superior têm sofrido ataques financeiros e administrativos em sua autonomia. Interventores têm sido nomeados no lugar de reitores eleitos pela comunidade universitária, e tudo isso pode suscitar debates e batalhas jurídicas. Na opinião de vocês, eu pergunto, esses acontecimentos podem ser considerados o uso do sistema para disputas políticas? Começa o professor Edivar. Ok. Obrigado, Flávio. Obrigado pela pergunta. Não posso deixar de dar um abraço aqui no meu grande amigo Osmar. Estou vendo que ele está acompanhando aí. Osmar, que é meu colega dos tempos de faculdade, nos idos de 1981, conheci o Osmar, e desde então a gente sempre cultivou uma amizade, e eu sou um admirador de todo o trabalho dele, né? Essa iniciativa do livro e tudo mais que está acontecendo em volta desse tema, claro que não é de uma pessoa, mas tem, né, o papel da ADUF
E o entusiasmo do Osmar foi fundamental, né? Claro, com a participação de gente brilhante aí em todos os debates, que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns. Bom, Flávio, direto na sua pergunta e tentando ser objetivo, né? Porque eu vi ali, são várias perguntas, e nós somos 3 pessoas para responder, vou tentar ser bem objetivo. É claro que há uma intenção muito deliberada de interferência na autonomia universitária, na escolha dos seus representantes, na nomeação dos seus representantes, né? A gente teve problemas tanto de nomeação de segundo ou de terceiro de lista, o que não fere a legalidade, porque a lei prevê isso, mas fere uma tradição de praticamente 20 anos, em que tivemos sempre o primeiro da lista sendo nomeado. Em alguns casos, né, uma judicialização do processo, na nossa avaliação indevida, levou à nomeação de pessoas que nem participaram da consulta à condição de reitor, tanto em institutos federais quanto em universidades federais. Então, sem dúvida nenhuma, há um incômodo, né, por parte do governo com o processo que foi construído, e eu gosto de falar sempre isso, né? Eu tinha terminado a minha graduação, estava começando o meu mestrado em 85, quando teve a primeira consulta nesses termos para reitor aqui na UFG. E na UFG, desde então, nunca aconteceu de alguém que não tivesse sido mais votado na consulta não ser nomeado, né? Mas a gente sabe que isso não foi regra em todos os tempos. Tivemos no tempo anterior, no governo do PSDB, a nomeação de segundo e de terceiros, e depois um período aí de 16 anos, onde não houve indicação, e agora a gente volta. Mas o mais grave de tudo é a MP 914, sem dúvida nenhuma, que traz uma condição de que elimina completamente o filtro que o Conselho Universitário faz justamente na consulta. A gente construiu uma forma de democracia, né, com a participação do Conselho Universitário, e esse filtro é completamente eliminado. Então, de um autoritarismo muito grande, de um aspecto antidemocrático muito forte, que é essa medida provisória que a gente espera fortemente que ela não prospere. Então, as universidades estão sim, nós já temos agora no conjunto de reitores, alguns reitores, né, que não foram escolhidos democraticamente. E a democracia da universidade, para encerrar, ela foi construída de uma forma a partir da história e da cultura de cada instituição, né? Cada instituição tem sua cultura, teve a sua forma de construir. Isso foi um processo, como eu disse, nós estamos falando de 35 anos na UFG, e em todo o sistema. E preservar a autonomia universitária e a condição como essa democracia foi construída, na nossa opinião, é fundante no conceito de autonomia universitária. Professor Brandão? Flávio e companheiros, eu quero retroagir um pouco na pergunta. Nós trabalhamos aqui desde o governo Temer, e em especial no governo Bolsonaro. Mas eu queria chamar a atenção por um fato concreto que o professor Edvar deve estar vivendo no dia a dia aí. Todo reitor, todo administrador público vive com frequência o medo de tomar qualquer decisão por conta de uma fiscalização extremamente excessiva em cima dos reitores, com interpretações à revelia de processos históricos construídos pela universidade. A medida provisória 914, citada pelo professor Edvar, é apenas mais um caso entre muitos outros que já aconteceram na universidade. Eu digo isso porque é importante resgatar de que nós precisamos lutar para que as universidades voltem a ter procuradores como quadro das instituições, com o papel de defender, de articular e de ajudar os reitores e os gestores, de modo geral, a gerir, a interpretar e fazer os encaminhamentos necessários para a universidade.
Veja, a universidade já tinha o seu quadro próprio de procuradores, de assessores junto à universidade. Por um processo histórico que nós, do sindicato, concordamos, porque os procuradores passaram a reivindicar igualdade de condições, de salário, junto com a carreira dos procuradores federais, e lograram vitória nesta reivindicação. Hoje nós temos um quadro de procuradores nas universidades que não conhecem a realidade da universidade. Eles vêm de fora, na maioria deles. Não é aquele cara selecionado propriamente para atender as peculiaridades das universidades. Precisamos ver que as universidades brasileiras, de norte a sul, têm características distintas, têm características diferentes. As idiosincrasias locais, né? Somente pessoas contratadas e preparadas para isso têm conhecimento. Os procuradores federais hoje são defensores da União, e eles não são defensores, de um modo geral, não vamos generalizar, né? Eu já vivi as duas realidades, mas de um modo geral, eles, como defensores da União, expressam um pouco o que o ministro da Educação diz: a culpa é por conta dos os gestores são incompetentes, os gestores aqui não sabem fazer o devido processo legal. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Eu quero resgatar, dentro do governo Bolsonaro, e para mostrar que realmente isso impacta na universidade, e como está na sua pergunta direta, Flávio, do Temer e o governo Bolsonaro para cá, vamos lembrar que no governo Temer, logo após o golpe, diversos professores sofreram um processo por quererem debater o golpe na universidade. Eu lembro que na Bahia tivemos esse caso, em Goiás tivemos esse caso, na Universidade Federal tivemos esse caso. Nós tivemos uma série de ações contra a autonomia universitária, com a Polícia Federal entrando, essa é de 2018, com a Polícia Federal entrando dentro das universidades para proibir, e dentro da sua autonomia, dentro do seu papel, que é refletir a realidade e construir, né, uma perspectiva social do que acontece no país, proibir os cursos e os debates políticos, os debates acadêmicos que aconteciam dentro desse tema. Vamos lembrar que na eleição de 2018, a Polícia Federal invadiu várias universidades, onde professores, a comunidade acadêmica debatia questões eleitorais. E, felizmente, sexta-feira passada, o Supremo Federal, sexta passada, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendou o voto da relatora naquele momento, que proibiu a Polícia Federal de adentrar às universidades para poder cercear atividades dos reitores. E tem outros, a Instrução Normativa 28 agora, né, em plena pandemia, né, você faz uma legislação para caçar direito dos trabalhadores. Você obriga o trabalhador a ficar em casa, uma medida necessária para poder combater a pandemia, e aí o governo inventa uma legislação para poder tirar direito dos trabalhadores. Ou seja, tem um conjunto da obra que mostra o quê? Que a autonomia universitária hoje está violentamente atacada, está violentamente cerceada por diversas atitudes do governo, e muito intensificada neste momento, né? A intervenção no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Federal de Santa Catarina e diversos outros que o Edivar colocou aí, mostra ações diretas contra a autonomia da universidade no seu conjunto, que precisam ser combatidas. Acho que é isso nessa pergunta inicial. Ok. Agora, a professora Raquel, os comentários. Bem, o que me resta acrescentar do que já foi exposto, e não preciso repetir, e tenho acordo pleno com tudo que foi dito, é o fato de que nós iniciamos o ano com uma lei orçamentária, ou com o orçamento da universidade com características inéditas, entre elas um anúncio, né, de que, tendo uma parte do orçamento, isso acho que é importante a gente colocar, porque veio a pandemia, atropelou tudo, e isso, para mim, é um ponto sempre de tensão, porque a universidade continua funcionando, as nossas atividades presenciais foram suspensas, mas a universidade, a pesquisa, parte da extensão e até parte significativa do ensino, isso variando de uma instituição para outra, as universidades continuam tendo suas despesas, e a gente precisa lembrar que no início do ano, os reitores, o professor Edivar pode confirmar isso melhor do que eu, né, recebeu um ofício, os reitores receberam um ofício, lembrando-os, né, de que há uma responsabilidade no cumprimento
do orçamento, considerando a responsabilidade deles no crescimento vegetativo da despesa. E que crescimento vegetativo é esse? É o crescimento que diz respeito a tanto a aposentadoria de um professor e a chegada de outro, as progressões, as promoções, que inclusive foram objeto de intenso debate nas 2 últimas semanas. Isso é novo, né? Como é que os reitores podem ser responsabilizados por aquilo que é pactuado na sociedade como sendo responsabilidade do Ministério da Economia e do próprio Executivo? Isso é uma coisa absolutamente inédita, assustadora, né? E eu acredito que isso precisa ser sempre denunciado, considerando, inclusive, a icônica imagem do suicídio do professor Cancellier, de que o livro faz menção, né? E a gente precisa estar atento, denunciar sempre, né? Os reitores não podem ser responsabilizados pelas coisas como eles procuram fazer, né? E o absurdo é que, a despeito de tudo que foi dito, do habeas corpus, o professor Cancellier foi impedido de entrar na sua universidade, não resistiu, não se recuperou do impacto emocional e acabou daquela maneira trágica. Nunca podemos esquecer, né? O caso do Cancellier tem que ser erigido como um memorial em defesa da autonomia universitária, certo? Então, a criminalização da gestão pública, especificamente dos reitores, hoje eu acho que é um ponto crucial, e o governo mal consegue disfarçar suas intenções, seja através do ministro da Economia, nas suas reiteradas ofensas aos servidores públicos, entre eles professores e as universidades, e seja através da própria gestão dos recursos públicos. A gente precisa manter isso tensionado, o governo quer sim nos atingir, acho que com as outras perguntas a gente vai explorar outros tópicos, mas eu gostaria de lembrar desse aspecto específico, trazer à memória a lembrança do Cancellier, para que a gente continue denunciando isso que, acima da ofensa, do ataque à universidade e aos nossos gestores, é um ataque à própria democracia. Com certeza. Aqui o Marconi lembra bem, que está nos acompanhando, o caso do reitor Cancellier. O Osmar também faz uma anotação boa, que é no seguinte sentido. A ministra Carmen Lúcia, na última semana, ela relatou o voto vitorioso que consagrou a autonomia universitária na ação que vetou a tentativa de proibição de atividade política na universidade. Isso é extremamente importante para as universidades. Garantir a autonomia da universidade no que tange a realização da atividade política dentro delas. Então, isso é extremamente importante. Bom, nós vamos para outro ponto aqui, que eu queria que vocês comentassem também. Na opinião de cada um de vocês, como docente universitário, ele tem sido atingido de forma negativa no que diz respeito à violação de seus direitos pela política de educação do atual governo, né, visto que o atual governo está fazendo em relação à educação brasileira. Eu começo com o professor... Pode começar com a professora Raquel, e aí depois a gente vai alternando. Ok. Então, quando eu vi essa pergunta, né, no roteiro, o que me veio à mente imediatamente foi um processo que já existe no Brasil há alguns anos e que se consolidou a partir do governo Temer, que foi o movimento Escola Sem Partido. Por que eu menciono Escola Sem Partido? Porque o Escola Sem Partido, a princípio, ele foi um movimento que tentou, de muitas maneiras, atingir, pelas mesmas razões já mencionadas nesta conversa que estamos tendo agora, o cerceamento dos professores da educação básica. Então, é importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque o Escola Sem Partido já vinha funcionando há tempos, né? E aí, quando acontece o golpe, a presidenta Dilma é empichada, você emerge, então aquilo que era um factoide assume uma importância política e ganha um estatuto e projeto de lei na Câmara dos Deputados. Não sei se vocês se recordam disso. Naquele período, a gente tem 2 movimentos interessantes. Uma da própria Procuradoria-Geral da República, apontando para os problemas conceituais e jurídicos do próprio movimento, que afrontava a liberdade de cátedra e as características da atividade docente. E depois a gente teve também, em razão de uma ação direta de constitucionalidade da CNTE,
um parecer se não me engano, foi do Barroso, do Supremo Tribunal Federal, apontando, inclusive, observem bem onde é que eu quero chegar, apontando, inclusive, para o fato de que, naquela matéria, os estados e municípios não poderiam legislar. E eu lembro que naquela época havia um mapa, e nesse mapa mostravam as cidades, os estados, os municípios onde estavam acontecendo projetos de lei, etc. E aí o ministro foi lá e disse, não adianta vocês tentarem legislar. E, se não me engano, foi Alagoas que chegou a aprovar uma lei estadual, e ela, então, foi inabilitada por uma ação jurídica do Supremo. E, mesmo assim, os processos de formação, de construção de leis, ao arrepio das orientações que já tinham sido dadas tanto pelo Supremo Tribunal quanto pela Procuradoria-Geral da República, eles continuaram acontecendo. Ou seja, esse é um movimento político com cara de legislação, de movimento jurídico, de formação de lei. E eu acho que com o governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro se elege, o que é que acontece? Escola Sem Partido acabou deixando de existir como instituição, como movimento, ele perdeu o sentido. Por quê? Porque o MEC já cumpre suas funções, né? E as funções que o MEC tem cumprido não dizem respeito apenas à educação básica, mas muito, principalmente ao professor das universidades federais. Então, ele não é muito lembrar também que o Ministério da Educação é parte do núcleo ideológico, lavista, do governo Bolsonaro, está lá desde o começo, desde o tempo do Vélez, que ele disse lá nas páginas amarelas da Veja, que tinha sido convocado pelo Bolsonaro para fazer guerra cultural contra as universidades e contra a educação brasileira, são detratores de Paulo Freire, e tudo aquilo que diz respeito a qualquer aspecto progressista, moderno, científico da educação brasileira e, consequentemente, de toda a sociedade. Então, eu acredito que lembrar disso é fundamental no momento em que a gente está discutindo o uso das leis para fazer guerra e atingir os nossos inimigos. Perfeito. Os inimigos deles, né? Não os nossos, que a gente não faz lofé. Só lembrando que agora, além dos olavistas, o Centrão também está lá dentro do MEC. Oh, pois é. Quem diria? Bom, professor Brandão. Impacta de forma negativa ao professor. Eu lembro, assim, uma das avaliações que a gente ouve de uma empresa é o grau de satisfação das pessoas que trabalham naquela empresa. Eu já tenho um certo caminho andado, né, como servidor público, e as universidades federais em especial, e eu hoje vivo isso nos institutos federais, as pessoas têm orgulho de dizer, eu sou professor da universidade tal, eu sou professor do Instituto Federal tal. As pessoas falam de boca cheia, elas sentem-se representadas no serviço que elas prestam para a sociedade. Por quê? Porque você tem os exemplos, você pega a ciência, você pega hoje os institutos, a aprovação no Enem, nas avaliações internacionais, etc., você vê que você está prestando um serviço de qualidade e isso dá orgulho para você. O que nós estamos vivendo no momento parece uma tentativa, por paradoxal que possa parecer, é uma tentativa daqueles que são responsáveis para garantir isso e melhorar isso ao longo do tempo, de atacar exatamente. Opa, professor Brandão caiu aqui. Bom, vamos para o professor Edivar, depois que o Brandão voltar, a gente passa para ele. Eu também caí agora aqui e voltei. Isso acontece, problemas da tecnologia. Bom, Flávio, eu acho que essa pergunta que você faz, eu não vou abordar o que a professora Raquel já falou, eu acho que é a história da Escola Sem Partido, né, que inclusive é a apropriação de um tema de nomenclatura da esquerda, né, que eles se apropriaram dessa nomenclatura, porque a verdadeira Escola Sem Partido era o projeto da esquerda de ter uma escola realmente independente, sem patrulhamento e tudo mais, né? Na verdade, o que eles querem é uma escola com partido, né? Com partido que tem sigla, que tem uma série de outras coisas aí que não nos interessa nem um pouco. Bom, eu não sei se eu continuo, o Brandão voltou, mas eu posso terminar? Pode continuar. O Edivar continua lá. Então, você. Tá bom. Então, assim, rapidamente, o que eu queria dizer sobre isso, talvez a forma que isso se materializou de forma mais contundente foi no famigerado projeto Futurice, né?
ele colocava uma universidade com um viés de atendimento às questões do mercado e submetida a organizações sociais que absolutamente não tem nada a ver com o conceito de universidade que a gente tem. E nisso, certamente iria afrontar toda a liberdade que a gente tem de pensamento, de expressão, de produção de conhecimento, de pesquisar. E com isso eu não estou nem de longe querendo dizer que a universidade não pode dialogar com a iniciativa privada. Pode e deve, mas a universidade não é só isso. A universidade dialoga também com outros setores. Então, o projeto Futurice, que felizmente acho que está devidamente sepultado, graças a toda a movimentação feita na universidade, pelos estudantes, pelos professores, pela resistência da Andifes no debate também, ele traz essa desconstrução e é claro que traz junto com isso, né, o desmonte desse espírito de universidade equilibrada no tripé ensino, pesquisa e extensão, né, em uma universidade que tem as suas raízes na sociedade. Perfeito. Brandão, você já caiu 2 vezes hoje, hein? Pois é. Eu estou aí, não? Estou me escutando? Você está aqui. E a palavra está contigo, para você finalizar. Ok. Eu, na verdade, estava escutando normalmente aqui. Então, eu estava dizendo que as ações dos governos, ultimamente, têm sido, parece, para atingir a autoestima dos trabalhadores. A medida 914 é um exemplo colocado, e eu quero aproveitar isso para dizer que se a medida 914 ela atinge a autonomia das universidades federais, para os institutos federais, ela é de um estrago assim violento. Por quê? Porque nos institutos federais, as eleições de reitores são regidas por uma lei própria, onde você não tem atuação do conselho universitário, você tem uma eleição direta pela comunidade, com a participação paritária entre professores técnicos administrativos e alunos, de forma paritária, e uninominal, ou seja, quem participa da eleição, o mais votado é o único que vai para o ministro nomear. Veja como tem um interesse claro de uma lei de intervenção na universidade. Ao transformar isso na mesma prática que está sendo feita nas universidades e colocar uma lista tríplice, que não tem o filtro do conselho universitário, vai permitir ao governo praticamente intervir em qualquer universidade em qualquer instituto federal e universidade, no processo de renovação dos seus gestores. É importante lembrar, eu estou falando aqui da autoestima das pessoas. Veja, nós estamos num momento de pandemia. O que é a IN 28, que a Raquel lembrava, que os reitores ficam com a faca no pescoço, porque vem uma determinação de fazer uma ação que é diretamente contra o trabalhador. Onde é que as respostas para o Covid-19 estão acontecendo? Nas universidades. As pesquisas estão acontecendo onde? Nas universidades. Nós estamos afastados do ensino, da aula, mas a universidade tem a pesquisa e a extensão que continuam funcionando regularmente. O que o governo faz? Baixa uma normativa para tirar os aditivos de periculosidade, de aditivos que as pessoas têm, dos chamados aditivos funcionais, né, que vai prejudicar o trabalhador que continua fazendo as suas funções. Ou seja, nós temos ações que vão atacar diretamente os servidores, evidentemente atacando a perspectiva de um bom trabalho para a sociedade como um todo. Perfeito, perfeito. Aqui, a gente tem alguns comentários, né? O Rony colocando que a questão é que o projeto bolsonarista é eugenista, o Marconi também colocando aqui que outro caso grotesco é tirar o simbólico necessário patronato da educação atribuído ao nosso Paulo Freire, outra tentativa de produzir enviesada a narrativa civilizatória e outros comentários que vêm mais tarde, depois do final, falo. Bom, desde o início do atual governo, os ataques às universidades são muitos. A grande maioria vem acompanhada por fake news, né? O ministro da Educação, inclusive, associou universidades a plantações de maconha, a produção de metanfetamina, né? Qual que é o reflexo disso para a comunidade acadêmica como um todo? O que é que vocês acham? Começar com o professor Edvar.
liberar o microfone aqui, estão ouvindo? Estão, né? Sim. Ok. Bom, esse ataque às universidades, Flávio, Raquel, Newton, ele não é de agora, né? Ele é recorrente, né? Volta e meia ele recrudesce, né? Como foi nesse ano, primeiro com o ex-ministro Vélez, com uma série de ameaças, depois o atual ministro da mesma forma, inicialmente colocando algumas universidades, né? Uma delas a nossa querida UFBA, né? Juntamente com a UNB e com a, se não me engano, com a Federal Fluminense, que eram universidades da balbúrdia, né? E isso acabou, né, levando a uma situação que não teve como senão fazer aquele não era um contingenciamento, né? Aquele bloqueio de recursos de todas as universidades, né? Bom, e uma reação da universidade, Flávio, eu vejo como a universidade é capaz de dar respostas, né? O ano de 2019, sem dúvida nenhuma, ele é histórico para nós, né? As universidades foram às ruas com os estudantes, né? O histórico 15 de maio, que a gente comemorou na sexta-feira, né? A iniciativa dos estudantes, professores da comunidade universitária, né? Junto com centrais, junto com uma série de outros atores, né? Ninguém faz um movimento daquele tamanho sozinho, mas mais do que isso, né? As universidades deram respostas extremamente contundentes, né? Para o dia a dia das pessoas, né? As universidades foram para as ruas, mostraram a sua importância junto à sociedade. A gente, aquelas falas, sem dúvida nenhuma, mexeram muito com o brio das pessoas, e as pessoas foram mostrar o que se faz de verdade na universidade, né? E eu nunca, né, eu tenho 26 anos de universidade, eu nunca vi, no caso da UFG, tão intensa no dia a dia, na periferia, nos shoppings, nas praças, nas ruas, em todos os lugares, mostrando aquilo que a gente faz e entrando na disputa da narrativa e numa posição de vantagem nessa narrativa. Não tenho dúvida que a gente se saiu muito bem, graças ao esforço de todos, os sindicatos, todo mundo ajudou muito. Agora, na pandemia, muito mais ainda, né? As respostas concretas que a gente tem de soluções para o enfrentamento da Covid-19, a grande maioria passa pelas instituições públicas que estão atuando em todas as frentes, né? Seja nas frentes mais solidárias de arrecadação de alimentos, até na fronteira do conhecimento, com o desenvolvimento de respiradores, com o desenvolvimento de modelos de evolução da doença, com plataformas de acompanhamento da doença em tempo real, com produção de EPIs e por aí vai, né? São dezenas, centenas, né, milhares de ações que acontecem no Brasil inteiro. Então, as universidades mostram, sem dúvida nenhuma, todo o seu vigor, toda a sua independência, toda a sua qualidade nesse momento da pandemia. Então, 19 e 20 são anos em que a universidade chega muito mais perto da população, das mais diferentes formas. Eu não tenho dúvida que hoje a imagem da universidade perante a sociedade, ela avançou bastante. Isso não quer dizer que a gente pode, de maneira alguma, tirar o pé do acelerador, né? Eu não tenho dúvida que quem pode nos defender, e os ataques eles podem, como diz, né, recrudescem, avançam, e às vezes a gente tem um pouquinho de tempo para respirar, mas a palavra final vai ser da sociedade. Então é preciso que a gente esteja cada dia mais próximo da sociedade, e eu vejo que esse sentimento da universidade, pelo idealismo, pela competência, que marcam o perfil das pessoas que acompanham a universidade, ele está sendo decisivo nessa luta. Mas nós estamos ainda, não sei se estamos no meio dela ainda, né? Acho que estamos no começo. Certo. A sociedade, de uma forma como toda, está vendo que, na verdade, a gente planta na universidade
e nos institutos federais, solidariedade. Eles estão vendo que ele não planta maconha, a gente planta solidariedade. O que as universidades e institutos federais estão fazendo é de emocionar. Entendeu? Aqui o UFG, o FJ, o FK, conversando esses dias com os 3 reitores, e todas as demais universidades, por aí a gente também fez uma série de lives, né, mostrando realmente, de fato, que as universidades estão plantando. Senhor ministro da Educação, vontade de xingar, mas por aí. Mas bem, vamos lá, Raquel. A minha fala vai muito na linha do Edivar, né, de que nós, a pauta da educação, ela é capaz, ela formou um arco amplo de apoio, né. Quem estava nas ruas em 15 de maio não eram só os militantes, embora os militantes estivessem lá, certo? Então, a gente conseguiu mobilizar, inclusive, pais de estudantes, né? E setores da sociedade que estavam um pouco omissos ou recuados naquele momento de muita polarização, de uma intensificação muito grande da disputa política e ideológica que marcou o nosso pleito eleitoral em 2018. Então, esses setores perceberam a insanidade, a loucura do que estava sendo feito e se posicionaram junto com todo o campo da educação. Então, foi uma... acho que a gente respondeu de um jeito legal, mas eu acredito que a disputa da narrativa de que Edivar está falando, ela continua sendo essencial. Em que sentido? Porque uma das coisas que eu acabei precisando estudar um pouco, né, esse negócio de lawfare, eu não sou da área e tal, e uma das coisas que eu acabei descobrindo, né, em conversas, é que o poder tem 2 bases, né, o poder tem a coação, tem a força, mas o poder também precisa do consentimento. Então, como é possível que num país como... Que país é esse em que um juiz que impede que o grande concorrente de um pleito eleitoral seja retirado do processo e preso, né? Ele acaba indo para o primeiro escalão daquele a quem ele favoreceu. Esse é o país em que nós vivemos. Então, a disputa... E outra coisa, eles racharam agora e Moro vai continuar disputando, já vou usar a palavra, né, do cara, o nome da pessoa, ele vai continuar disputando a política, ele saiu ele não é mais juiz. Né? E eu acho que está ficando claro que ele tem à disposição, sim, o lavajatismo é uma força política neste país, certo? E essa força política precisa ser confrontada. Confrontada em que sentido? Né? Confrontada à medida em que nós, outros setores organizados, compromissados com a democracia, nós também nos organizamos para desconstruir ou fazer a disputa disso que é a força desse movimento, que é esse consentimento que a sociedade acaba fornecendo para eles. É disso que eles tiram a força. A força não é o braço armado do Estado, é o consentimento que a sociedade ainda lhes fornece. Eu acredito, então, que os professores e nós, movimento docente, os professores têm que ter clareza que se a gente não se organizar, a gente não vai dar conta de fazer esse enfrentamento. A gente está no meio, a gente não chegou nem no meio do caminho. Tem muita água vai rolar. É claro que a Covid, a pandemia veio, desorganizou muita coisa e tal, mas a luta vai ser intensa. E é só de maneira organizada, consensual, convergente. Eu tenho falado muito isso. A gente tem que fazer um esforço de convergência para fazer essa disputa e tentar vencê-lo. Acredito que a gente tem condição de fazê-lo. Para o bem do quê? Da democracia que está ameaçada, da ciência e tecnologia, pela qual as universidades respondem com mais de 90%. Né? A gente não pode esquecer isso, a gente tem que lembrar isso de modo altivo. A gente tem que se agarrar isso com força. É da universidade que provavelmente virão as principais respostas e saídas para a crise sanitária que a gente está vivendo. Então, não é para nos enfraquecer nem para ficar tímidos diante de coisas, por exemplo, como a que Guedes colocou agora, porque está lá aborrecido que provavelmente o Bolsonaro não vai vetar aquilo que ele espera que ele vete, vai sancionar a lei sem o veto. Ele está lá bradando, vamos ver, né? A gente espera que sim, a gente trabalhou para isso, né? Então, essa disputa precisa ser feita e ela é mais complexa. E, por fim, para encerrar minha fala, quero dizer que a gente precisa, eu tenho sempre dito isso, a gente precisa ocupar a plataforma digital.
A gente precisa ocupar a plataforma digital de maneira mais intensa, mais qualificada, a gente precisa se ocupar disso. Hoje, a plataforma digital é um lugar importante para a gente estar. A propósito disso e das fake news de que vocês falaram, nós, no Congresso APUB, agora na sexta-feira, às 18 horas, nós vamos ter uma mesa para tratar disso com o professor Wilson Gomes, que é um pesquisador reconhecido, muito importante nesse debate, né? É um intelectual público que tem contribuído de maneira muito interessante. A professora Suzana Barbosa, que faz parte, que é diretora da Faculdade de Comunicação, mas que também faz parte da Rede Covida, e a Rede Covida, que é uma rede que está lidando com os dados da Covid, UFBA, e junto com a Fiocruz, lida com os dados, e um dos grandes desafios do enfrentamento da pandemia são as fake news. Então, há um eixo só para trabalhar com a comunicação, e ela vai participar dessa mesa, e a deputada, que é relatora da CPI das fake news, Alice da Mata. Então, está uma mesa imperdível, vocês todos estão convidados para a gente dar continuidade a essa conversa que a gente está tendo aqui. É isso aí. Professor Brandão? Ainda não o braço armado do Estado, né? Eles ainda não estão usando o braço armado, mas eu ando com muito medo de que está a caminho a preparação do braço armado. A cada novo incompetente que sai do governo é mais um general, mais um tenente-coronel que assume o novo cargo. Mas olha só, Flávio, eu quero situar esta questão do ataque à universidade, fake news e tal, numa concepção geral de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro elegeu o serviço público como inimigo da sociedade. Ele se elegeu com uma plataforma de um entendimento de que Estado ele quer. É um Estado ultra neoliberal, um Estado mínimo, né? É aquele que precisa privatizar tudo. Parece que um dos áudios que aparece no vídeo que não quero divulgar é uma fala do Paulo Guedes, que diz que vamos vender de uma vez, não vou falar o palavrão, em respeito à P do Banco do Brasil. Ou seja, eles querem privatizar tudo. Bom, tem aquela fala dele lá em Nova York, em inglês, dizendo que vai vender o Banco do Brasil, Caixa Econômica e tudo. Então, você tem uma concepção de Estado que não é o Estado que nós acreditamos que foi construído até hoje. O serviço público tem que ser mínimo que mande a iniciativa privada e todos os instrumentos públicos têm que ser transformados, vendidos e disponibilizados para a iniciativa privada. Neste sentido, a educação entra neste conjunto. E, infelizmente, se conseguiu ministros que cumprem este papel. E o mais competente de todos é o que nós temos hoje. Uma figura inominável, uma figura que eu sempre lembro lá do boneco Chuck, lá, né? O cara que tá escondido à espreita, né, para ver qual o momento que vai atacar e vai apunhalar alguém pelas costas. A educação está sendo apunhalada a todos os momentos. Né? Não é só a questão da plantação de maconhas. Ele espezinha os trabalhadores públicos. Ele menospreza a pesquisa na universidade. O conjunto da obra é um conjunto que não é nem senso comum, porque a nossa sociedade está um pouco mais avançada do que isso. Bom, não é à toa que são terraplanistas, né? Que ainda temos uma terra plana. Então, nós temos um ministro e um conjunto da obra que o serviço público precisa ser destruído. Bom, e qual é o reflexo para a sociedade disso? Se a gente não ganha essa narrativa, como a Raquel e o Edivar falou, a tendência junto com os meios de comunicação que trabalham para isso, é que a sociedade venha a aceitar essa tese. Vamos combinar. A maioria da sociedade brasileira hoje assumiu a tese que servidor público é preguiçoso, servidor público não trabalha, e servidor público é marajá, numa verdadeira contradição. Os mais de 600 mil trabalhadores do Poder Executivo têm um salário médio abaixo de 3 mil reais, 2 mil e poucos reais. É esses que são taxados de marajá. Quando o governo discutiu a reforma da Previdência, ele dizia claramente que os ricos que iam pagar, e o estudo mostrava que o salário médio era de R$ 2.800. Portanto, esses foram apresentados como os ricos da sociedade e que precisavam pagar a conta. E, por outro lado, enquanto você faz esse debate e a gente tenta defender a taxação de grande fortuna, a taxação dos dividendos das grandes empresas que não pagam imposto,
o grande volume de dinheiro que passa pela Bolsa de Valores com papéis que não tem taxação de imposto, ou seja, tudo aquilo que o mercado financeiro, que a grande elite tem, continua intocável. Então, o que nós temos é um impacto violento da sociedade que impacta na qualidade. Ora, qual é o reflexo para a sociedade? Quando eu corto o orçamento, eu não posso contratar servidor público. Professor aposenta, eu não posso botar professor. Técnico aposenta, não posso botar professor. O que significa isso? Menos serviço para a sociedade. Eu corto bolsas. O que significa isso? Menos pesquisa. Portanto, eu tenho a consequência básica é a deterioração do serviço público. Se eu deterioro o serviço público, eu acabo aumentando para a sociedade aquela percepção que o serviço público não funciona. Qual a contrapartida oferecida à iniciativa privada? Eu não tenho dúvida, o Edvar citou a questão do Futurice, eu não tenho dúvida que o Futurice, toda essa construção que está sendo feita, é para poder privatizar a educação brasileira. Menos serviço público na educação, menos dinheiro na educação, mais dando vouchers, qualquer outra alternativa, mais privatização para a educação. Felizmente, para concluir, esse é o objetivo deles. Felizmente, como diz Raquel, a educação compõe um arco que a sociedade entende que é importante estrategicamente. E nós ainda estamos conseguindo a reação nossa, dos sindicatos, da sociedade, dos cientistas, de políticos, muito políticos, sim, muitos que entendem da esquerda, temos conseguido construir, né, junto com a sociedade, uma reação a esse tipo de concepção. E o dia 15, agora passado, com o trabalho dos estudantes, hashtag #AdiEnem, mostrou a força que a sociedade tem em relação à educação. Todas as forças políticas estão pedindo adiamento do Enem, sim, porque nós precisamos que o ensino seja feito com qualidade e precisamos dar condições para todos chegarem à universidade. Eles não estão sendo vitoriosos neste objetivo que eles traçaram de privatizar a educação. Perfeito. Bom, então, eu queria saber de vocês também, porque assim, os sindicatos docentes, o centro acadêmico e outras entidades ligadas ao ensino superior têm se posicionado fortemente contra esses ataques às universidades. Mas, na opinião de vocês, como podemos atuar de forma ainda mais incisiva na defesa da educação pública? Começo com o professor Brandão, presidente do PROIS Federação. Então, nós estamos aprendendo a lidar com as mídias sociais. Eu confesso para vocês que eu tenho ainda dificuldade de lidar muito com isso e não tinha visão do impacto disso. Bom, o que é só olhar as eleições, né? A força da eleição, dos robôs e das fake news na eleição do presidente Bolsonaro mostra de que realmente esta é uma ferramenta poderosíssima. E agora, em quarentena, o nosso trabalho nas mídias sociais, nas redes, tem mostrado que tem força sim. Então, assim, não temos muito o que fazer. Neste momento, precisamos dizer, fique em casa. Nós estamos com uma pandemia que ainda está num processo ascendente. Hoje são 9.116 pessoas mortas, se eu não me engano. Ontem era 14.900, 15.100 e pouquinho. Ou seja, estão morrendo no Brasil quase 1.000 pessoas por dia, e a tendência, pelos dados científicos das pessoas que estão trabalhando nisso, é que ainda vai mais 15 dias, 20, 25 dias, ou seja, só lá para o final do mês de junho, é que talvez, se conseguirmos vencer a burrice do Bolsonaro e daqueles que querem acabar com o isolamento social, se conseguirmos, estamos conseguindo, talvez você comece a ter uma curva declinante deste processo. Portanto, o que sobra para nós, para a nossa luta, é este trabalho que estamos fazendo aqui agora. Estamos com um volume muito grande de pessoas assistindo aqui agora. Cada vez mais as lives e esse tipo de debate tem trazido mais pessoas para poder participar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem trabalhado. O segundo ponto que nós do PROIF temos atuado muito não podemos esquecer que o Congresso Nacional continua reunindo virtualmente e aprovando leis, né? Estão aí os debates das medidas provisórias, todas elas na defesa do Estado mínimo e tirando o direito dos trabalhadores.
e do serviço público como um todo, atacando o serviço público no seu conjunto. A Raquel falava do veto do Bolsonaro. Se tiver o veto, nós vamos ter que trabalhar para derrubar, porque nós não queremos que a educação seja, já está contingenciada, mas seja congelada, já é ruim do jeito que está. Ficar pior ainda não dá. Então, esse trabalho no Congresso Nacional, e aí, bom, é através aqui da rede, é através do telefone, é a articulação política das lideranças do Congresso Nacional. E eu diria assim, tem uma série de lideranças sociais, de cientistas sociais, e é bonito de ver, sabe? Nós fizemos as lives do ProIFES toda sexta-feira às 16 horas. Universidade versus coronavírus. E focamos isso em cada live em uma determinada universidade. Teve aí em Goiás, aqui no Instituto Federal do Paraná, a última pegou a Bahia, a Pará, e o Sindipro-IFES, que tem filiado em 20 estados da federação, enfim, focado no determinado locus, no determinada faculdade, universidade, etc. E o que a gente tem visto de atividades das universidades, de pesquisas sendo desenvolvidas, e que estão sendo apresentadas para a comunidade, e quando as pessoas participam, nossa, mas eu não sabia disso. Então, assim, nós temos espaço de luta, é o espaço do telefone, da militância virtual, do telefone e do compromisso político de denunciar sistematicamente, todos os dias, cada aberração que o governo apresenta. Perfeito. Professor Edvar? Bom, Flávio, Nilton, Raquel, até mandei uma mensagem para o Flávio. Eu estou com uma reunião com todas as IFES aqui de Goiás agora, né, precisando ir lá, que atrasou um pouquinho, mas é assim, né? Parece que nesse mundo digital as coisas sobrepõem mais ainda, né? Porque o papo vai ficando bom e vai esticando, e que bom que é assim também, né? Mas a gente também não pode atrasar muito, porque não tem desculpa do trânsito agora, né? Se você chegar atrasado em algum lugar, não tem mais essa desculpa. Você tem que chegar porque é instantânea aqui a conexão. Bom, o Brandão falou algumas coisas, eu queria... Não tem receita, mas eu queria trazer uma pequena reflexão. A questão é a mensagem, é a linguagem que a gente vai comunicar. A gente, né, está fazendo toda a diferença, não tem dúvida. As universidades são reconhecidíssimas pela população. Por onde a gente anda, eu estou vendo gente que não conhecia a universidade falando que bom que a universidade está fazendo isso e aquilo, coisa que a gente sempre fez. Não é que nós estamos fazendo nada de novo, mas a pandemia só nos colocou, né, e colocou o conhecimento na frente. E o conhecimento é que está fazendo a diferença agora. Então, nós estamos numa posição interessante nesse sentido. Então, primeiro, não podemos perder esse espaço que a gente ocupou, né? Porque o professor, o pesquisador, ele tem dificuldade de ir lá conversar com a imprensa, e conversar com a imprensa não é fácil, né? Tem casca de banana, tem toda aquela coisa que a gente sabe que existe, e é próprio do jornalismo. O jornalismo também vive disso. A gente não tem que ficar censurando nem nos fechando por conta de uma situação constrangedora ou outra. Nós temos que ocupar esse espaço. Acho que a gente está fazendo bem, a gente está aprendendo a fazer isso. Mas, assim, como a gente comunica com a sociedade, né? A gente vê que tudo isso que a gente está falando, a gente tem equilibrado o jogo de alguma forma, mas você vai no cidadão comum ainda, né? As oportunidades que às vezes você vai num supermercado, você está vendo uma pessoa ali que está repondo a mercadoria, aconteceu isso comigo esses dias, né? E as pessoas falando ainda dos caixões vazios, né? De que é uma gripezinha, de que é isso, que é aquilo. E essa forma de comunicação que é perversa, né? Mas a gente tem ainda dificuldade de furar a bolha em alguns segmentos. Nesse momento tem a imprensa que, de alguma forma, está sendo respeitosa com a academia, né? Na maioria dos casos, porque ela depende, inclusive, dessa fonte para poder sobreviver, para poder trazer informação de qualidade e não cair aí no terraplanismo, na anticiência e tudo mais. Agora, a gente vai precisar continuar nesse esforço de romper
essas bolhas aí e de chegar na comunicação. Mas não tenho dúvida que nós temos um problema seríssimo de linguagem, né? A nossa linguagem, que vem de outras épocas, de movimentos e tudo mais, não é mais a linguagem que chega nas pessoas. Nós temos que acertar isso, porque o mundo mudou, porque as formas de comunicações mudaram, e se a gente ficar no mesmo discurso, isso a gente constata, Raquel, Nilton e Flávio, muito fortemente, na desunião da esquerda agora mesmo. Você vê que o Freixo desistiu de ser candidato por isso. E tantas outras coisas que está faltando o jeito de conversar. E se a gente não tiver resolvido esse problema, nós vamos talvez ficar livre desse governo e vai vir outro na mesma linha com o mesmo preconceito contra a universidade, porque não interessa a ciência, o conhecimento avançar para quem está na elite. Então, nós temos que acertar a linguagem, né? Eu acho que aí a universidade vai cumprir um papel importantíssimo, né? As ciências humanas vão nos ajudar a sair dessa enrascada que a gente entrou, de que a nossa conversa parece muito, não sei, distante do dia a dia do cidadão, e a gente vai ter que resolver isso. Professora Raquel? Bem, eu acrescento a essas coisas que o professor Edvar colocou e também o Brandão, o fato de que, neste momento de pandemia, e eu vou agora focar nessa questão da plataforma digital, das novas linguagens possíveis e necessárias, mas, assim, me preocupa muito o aprofundamento da exclusão social por conta da pandemia, tá? Eu acredito que, sim, que como defensores da educação, eu acho que a gente pode aproveitar o momento em que as universidades são cobradas de modo sistemático pelo MEC, pela continuidade do seu funcionamento, né? E eu acho que a resposta a isso não é simplesmente ir lá e fazer uma atividade remota, que seja híbrida. A gente tem condição de dar uma resposta qualificada, mas eu acho que a gente tem que fazer uma cobrança, porque a universidade, ela, nos últimos anos, ela cumpriu um papel muito interessante, né? Ela com a sua expansão e interiorização, ela incluiu pessoas novas. E essas pessoas, gente, que precisam de bolsa, que precisa de restaurante universitário, que precisa de moradia estudantil, né? Elas estavam em atividade presencial. O que eu percebo é que há um processo enorme de exclusão digital que a gente vai precisar enfrentar. E eu acho que a universidade pode responder a isso, tá? É a exclusão digital, que inclusive não está só no estudante que tem o aparelho celular, né? Tem mais aparelhos celulares no Brasil do que cidadãos brasileiros, né? Mas isso aqui vai responder por todo o processo. Para fake news, celular funciona muito bem. A máquina de fake news, milionária, inclusive, criminosa também, criminosa milionária, né, que alimenta a militância do governo, o apoio do governo, ela é difícil de ser enfrentada, se não pelo aspecto legal, de investigação, etc. Ela precisa ser barrada, né, de alguma maneira, a gente precisa encontrar. Mas eu acredito que também, além disso, desse aspecto que o professor Edvar acabou de colocar, né, da exploração, do domínio de uma linguagem que chegue no povo, eu acho que é importante colocar. Professora Raquel? Eu acho que... Pode continuar. Na plataforma digital, o processo de exclusão está posto, ele é enorme. Então, eu acredito que, por exemplo, uma campanha importante que a gente pode fazer neste momento é acesso à internet como um direito de todos, um direito de todos os cidadãos brasileiros. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Então, eu acredito que isso é fundamental no processo de inclusão, a inclusão que passa pelo trânsito no ambiente digital e, paulatinamente, que a gente vá também construindo os processos que, inclusive, os próprios professores vão precisar enfrentar, né? E eu não estou falando só de EAD, eu estou falando, né, só de recursos pedagógicos digitais. Eu estou falando de uma coisa mais ampla, que passa por essa linguagem nova que nos desafia.
Então, eu acredito que a gente, como que faz a defesa da educação de modo organizado, pode aprofundar, né, essa tentativa de aproximação com essa base, que inclusive foi substituída pelas igrejas, né? As igrejas nas periferias hoje se comunicam diretamente com as pessoas, né? E isso a gente meio que perdeu. As universidades, no nosso caso, já que estamos falando de universidades e institutos federais, a gente lida com isso mais nas extensões, nos processos de extensão, no ensino também, mas não de forma organizada e sistemática. Então, acho que tem um desafio enorme, eu acredito que passa por essa tentativa de reaproximar com essa população que olha para nós, nos respeita, assim, porque até a imprensa não desconstrói a nossa imagem, né? Ela que é uma força poderosa, inclusive para alimentar a força do lawfare, mas a gente está muito distante do povo. Ainda estamos, acho que a universidade, ainda que responda diretamente os problemas colocados, ainda estamos muito distantes. Tem se tiver ainda 2 minutinhos, só para lembrar, assim, ano passado a gente teve uma experiência muito interessante aqui na UFBA, foi promovida pela APUB, mas que foi uma coisa realizada pela universidade, que foi a Universidade na Praça. Passamos um dia inteiro, uma atividade foi replicada por algumas universidades, eu não sei se a UFG chegou a fazer, mas assim, foi uma coisa que foi muito interessante, porque a gente se viu diante do desafio de comunicar o que a gente faz, né? E as pessoas que chegam nem sempre estão interessadas naquilo que a gente está fazendo. Às vezes elas vêm, eu queria, é aqui que vem a universidade, vem médico para cá, porque eu queria precisar falar com o médico para uma consulta, até esse tipo de coisa aparecer, né? Então, eu acredito, assim, que esse fosso social que nos separa, que acaba separando a universidade também, precisa ser tomado como desafio por nós. Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando agora ao fim da primeira live, que integra o lançamento do nosso livro, Lawfare em Debate. Lembrando que o lançamento oficial será na próxima sexta-feira, dia 22. Então, a gente passa a palavra agora para que o nosso convidado faça suas considerações finais e já agradecemos a participação de cada um. Eu vi que teve vários comentários, né, aqui ao longo do debate, né. O professor Divar, como ele mesmo colocou, ele tinha uma outra reunião agendada agora para 17h10, tá? Mas a gente passa, assim, as perguntas, né, que tiveram aqui para os convidados e podemos, posteriormente, né, Brandão, Raquel, enviar a resposta. Eu não sei se vocês que estão aqui ainda, se quiserem responder também, como é que está de tempo? Eu estou de boa. Aqui, por exemplo, tranquilo também. Minha próxima atividade é às 18. Aqui, por exemplo, o Marconi fez com o Marconi, foi... A Divar voltou. Está aqui de volta. Eu tinha caído, eu estou precisando sair, mas eu tinha caído. Eu não ia fazer esse despeito, não, eu também esqueci. Claro. Sim, eu acho que é o seguinte, vamos passar então por considerações finais de cada um, porque tem eu vou explicar também o tempo que o professor Divar. Professor Divar, a palavra está com o senhor. Eu tinha caído, eu estou precisando sair, mas eu tinha caído. Deu uma bagunça aí no som. Professor Edivar, está escutando? Tudo. Bom, parece... A Raquel e o Brandão estão escutando, né? Está escutando, Edivar? Não. Não está. Acho que a conexão do Edivar está ruim. Bom, então vamos fazer o seguinte, as perguntas que tem, mas é mais com relação a outros temas também, né? Não está muito focado aqui ao que a gente está debatendo hoje, e se possível, o pessoal pode colocar nas outras lives que vai ter nos outros dias. Então, eu passo a palavra, então, para o professor Brandão, fazer as considerações finais, depois para o professor Raquel. O professor Edivar voltou, não? Acho que... Professor Brandão, senhor. Comigo? Isso. Ok. Bom, primeiro, agradecer aí a organização, ao Osmar, enfim, a equipe que está trabalhando isso. Tem figuras fantásticas aí do país inteiro
O livro está sendo traduzido aí para o inglês, né? Portanto, vamos ter publicação internacional do livro. Com muito orgulho que eu assino junto com o Flávio, inclusive um capítulo aí. Então, parabéns aí por esse trabalho. Essa é a primeira live. Esses autores e figuras de porte nacional, isso, está ali com o Flávio mostrando, vão estar na programação que já foi divulgada, né? Quem não recebeu ainda, pede aí que o Flávio manda, o Osmar que está nos assistindo vai mandar, etc. Segundo dizer, a Raquel falou no início e eu deixei para o final, dizer que a morte do reitor Cancelier é um grito que não pode sair da garganta de ninguém, de todos nós. Ele tem que ser o exemplo acabado do que representa o ataque à dignidade da ciência, à dignidade da educação, né? Que chega ao extremo de um pesquisador competente de história positiva e de contribuição para a sociedade brasileira, e que não suporta o nível do assédio que é feito contra ele pelas instituições que deveriam protegê-lo. Então, uma homenagem ao reitor Cancelier e àqueles que lutam contra a opressão. Terceiro ponto que para mim é fundamental nós entendermos é que a Covid-19 está mostrando que o capitalismo não é a solução dos problemas da sociedade brasileira. O neoliberalismo e a proposta de Estado mínimo não pode prevalecer, e eu entendo que nós vamos ter uma nova sociedade pós-Covid, e que essa nova sociedade seja um tapa na cara do neoliberalismo. Porque o que está muito claro é que as pessoas dos seus carrões pedem para os trabalhadores voltarem ao trabalho, porque quem produz riqueza é o trabalhador, não é o mercado capitalista, não é o patrão, não é o dono, não é o proprietário dos meios de produção, é o trabalhador que produz riquezas, e, portanto, é este trabalhador que o Estado precisa proteger. Eu tenho dito que uma das conclusões é o que nós precisamos é de mais Estado e não de menos Estado, ou para não ficar no mais e no menos, que são os extremos, vamos dizer que nós precisamos do Estado necessário. O Estado necessário é aquele que cria as condições para resolver os problemas da grande maioria da sociedade brasileira, em especial daqueles que são excluídos pelos processos capitalistas. Quem está dando resposta para a Covid é o serviço público. Está mostrando agora que quem está fazendo enfrentamento é a educação. Os professores estão atendendo seus alunos. Os professores estão resolvendo o problema da educação brasileira na universidade, nas escolas e tal. É o serviço público que está dando resposta para um grande problema que está criado na sociedade mundial, em especial aqui no Brasil. Então, não é o plano de saúde que está resolvendo, é o SUS. Portanto, que, né, após pandemia, nós tenhamos a defesa do SUS como arma a ser levantada e defendida por todos nós, porque é o espaço da saúde para aqueles, inclusive para aqueles. Eu fiquei sabendo que até ex-ministro estava lá no serviço público sendo atendido, né, quando pegou o Covid. Portanto, não foram os planos de saúde que deram essa resposta, foi o serviço público. Portanto, a valorização do serviço público, que sirva para entender que nós precisamos do Estado necessário para proteger os nossos cidadãos, para proteger aqueles que são excluídos dos processos de produção capitalista. Um abraço a todos. Se tiver depois de alguma pergunta, Flávio, eu fico à disposição, respondo por e-mail, na outra live, em qualquer momento. O Proinfos Federação é uma federação de sindicatos que tem participado intensamente de todo o processo. Vamos continuar participando com todas as armas possíveis, que seja aqui as lives, que seja a tecnologia, mas como diz a Raquel, com a preocupação e que a luta para que mesmo assim não exclua ninguém. É por isso que nós não queremos educação à distância, nós queremos educação presencial e com qualidade. E que as ferramentas da educação à distância sejam utilizadas, mas utilizadas para incluir, e não para utilizar quem já tem e excluir os outros. É nessa linha que a gente está atuando enquanto sindicato, nessa perspectiva de construção do mais coletivo e mais inclusivo possível. Um abraço a todos os participantes. Obrigado, Daniel. Professor Edvar. Eu não queria sair sem me despedir de vocês. Teve um probleminha aqui na conexão, eu voltei.
E minha fala final é muito rápida, eu vou falar e vou sair. Peço desculpas aí para a Raquel, para o Nilton e para o Flávio, para aqueles que estão acompanhando. Mas eu quero, nessa fala minha final, dizer que a gente tem um longo caminho a percorrer ainda. E para a gente percorrer esse caminho, para a gente ser exitoso, a gente vai ter que ampliar nossos diálogos. Não tem jeito de a gente fazer isso com aqueles 100 e poucos deputados que têm votado com a gente. A gente vai ter que ampliar, vamos ter que dialogar, construir entendimentos para que a gente possa realmente vencer essa batalha. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a universidade pública é o que tem de mais importante na construção do Estado brasileiro. A universidade, junto com os institutos federais, se constitui o maior patrimônio do povo brasileiro. Então, quem iria construir um livro com essa qualidade que o Flávio mostrou aí? Eu recebi aqui o livro hoje, já folheei, fantástico o livro, né? Dando as mãos, porque a universidade foi o quê? Juntamente pelo meio da associação, foi o fio condutor que trouxe as pessoas, que aproximou o Osmar, que é da academia, fez graduação, mestrado e doutorado aqui. A universidade tem esse papel de aglutinar, de liderar, de ter o protagonismo dessas coisas. Então, acho que nos resta agora pensar. E aí o pessoal da tutoria, mentoring aí, concordo, né? Estratégia de comunicação. Precisamos acertar a linguagem como uma estratégia de comunicação. Mas se a gente não tiver a linguagem adequada, a gente não vai ser exitoso, porque eu tenho uma desconfiança que as pessoas cansaram de alguns discursos que a gente acabou repetindo muito ao longo dos anos, né? Mas tudo tem que ser por intermédio de uma grande estratégia. Então, obrigado aí, parabéns mais uma vez, Osmar, demais organizadores, parabéns, Flávio, pela iniciativa, Brandão. Obrigado, Raquel, por estar aqui conosco. Eu vou estar lá no Congresso da UFBA, numa mesa lá, moderando uma mesa. A gente deve se encontrar por lá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Professora Raquel, a palavra está com você, então. Valeu, Edmar. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom, muito legal ter dividido esse tempo aqui com vocês. A conversa foi muito boa. Como palavras finais, desejar a todos muita força, porque tem muita luta pela frente, né? E nossa luta é tríplice, né? A gente tem uma luta política junto com a luta sanitária, o enfrentamento da crise sanitária e os desafios econômicos que virão. Quero dizer que a PUB se junta à DUFG, somos pró-IFES, estamos juntos, então coragem, Flávio, parabéns, a DUFG, parabéns, professor Osmar, pela iniciativa de levantar essa discussão, de qualificar essa discussão, e coragem para continuar lutando. Você também, viu, Brandão? Se cuidem. Eu acho que a palavra pode ser uma coisa de mulher, né, gente? Chega no final, assim, a gente já vai embora e tal. Vocês estão se cuidando? Se cuidem. E o cuidado não é só o isolamento, não é só usar máscara. Eu sempre tenho falado que a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente tem que nutrir as alegrias. Mas está tudo tão difícil, está difícil mesmo, mas vamos lá desfrutar a arte, a gente que pode, que tem recursos, gente, disponível. Vamos lá, tem muita coisa boa sendo dita, ou vamos ouvir música, vamos ver cinema, ler nossa literatura, escrever outras coisas que não apenas a política, a gente precisa se cuidar. Então, eu quero dedicar essa palavra final a esse cuidado para nós como indivíduos, porque você, Flávio, você, Brandão, professor Edvar, né, que estamos na frente da luta, né, a gente precisa ter cuidados especiais, sim, porque um desfalque nosso nesse processo tem efeitos, né, muito, muito difíceis para a luta como um todo. É isso, né? Do ponto de vista político, acho que tudo já foi dito. Tá certo. Muito obrigado, então. Muito bom. Raquel, me senti acolhido, Raquel. Para eu me sentir acolhido. Era isso que eu queria. Porque realmente nós estamos na linha de frente, né? Eu, desde que entrou a quarentena, de casa para o sindicato, eu tenho vindo no sindicato todos os dias, porque é muito trabalho, mas sempre cuidando, né? E é isso, ficando em casa. Bom, por último, agradecer novamente a presença de vocês, agradecer também a comunicação da DUFG Sindicato, a comunicação do PROIFES, o Bruno
nos ajudou aí com alguns questionamentos a serem feitos aqui, né, para alimentar o debate. É extremamente importante, o Bruno que acompanhou também o evento ano passado, né, e então, assim, extremamente agradecido, Bruno, pelo apoio. E é isso, amanhã, às 16 horas, teremos mais uma live, vamos debater sobre Lava Jato, SUS e resistência em tempos de pandemia, né. Muito obrigado pela participação de todos e todas, e até amanhã. Valeu!